Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre a questão da guerra, né, das guerras. E eu gostaria de começar, né, esse EP dizendo, né, que o professor Valdo, ele escreveu, né, um capítulo no seu livro 700 Experimentos, em que ele questiona, né, os nossos gastos enquanto sociedade com armas, né. Ele chama a cultura vigente, né, de cultura do fratricídio da civilização ainda necrófaga, né. Então, né, ele prossegue, né, falando que em 2005, né, foram gastos 798 bilhões de dólares por ano com armas, né? E aí ele pondera, né, que esse valor, né, um valor como esse poderia potencialmente acabar, né, a miséria e a fome no planeta, né? Então, o Valdo, né, prossegue, né, meio que fazendo uma comparação entre o valor do que uma arma, né, tem e o que daria para comprar, né, com uma unidade dessa arma, né? O primeiro item, né, no caso que Valdo aborda, seria justamente o Urutu, né, um veículo blindado, né, de fabricação brasileira. E o valor de um Urutu, na época que ele viu, né, isso teria o valor, né, de 1 milhão de litros de leite, né? Quantas crianças não poderiam se beneficiar, né, se não fosse necessário fazer esse veículo blindado, né? E você tem também um outro gasto que ele aborda, né? Ele diz que um míssil Holland daria para construir 15 escolas rurais modernas, né? Ele também fala sobre a questão do submarino Trident, ou Trident, não sei bem a pronúncia, mas o gasto de um submarino como esse é igual ao gasto anual, né, com a educação de 16 milhões de crianças, né, em países em desenvolvimento, né? Também ele aborda, né, que o valor de uma fragata, né, equivale a construir 83.333 casas populares para pessoas que não têm um teto, né? E um avião Mirage, ou Mirage, né, não sei como seria bem a pronúncia, né, daria, né, para construir 11 hospitais com 70 leitos cada hospital desse, né? Já um míssil Exocet dá para construir, né, 2 quilômetros de estrada asfaltada, né? E aí ele segue, né, metendo a bomba, dizendo que as armas nucleares, né, que a gente tem, daria para eliminar a vida na Terra 100 vezes, né? E o professor Valdo também estima, né, que 20% dos cientistas convencionais, eles dedicam o seu talento, né, justamente para aperfeiçoar técnicas de matar seres humanos, né? Eu não sei a fonte, né, precisa dessas informações. A bibliografia dos 700 experimentos é muito extensa, né? São mais de 200 páginas de bibliografia, né? Então é bem difícil de dizer, né, de onde ao certo que ele tirou essas informações, né? E algumas vezes, né, se utilizar de fontes secundárias pode trazer alguma imprecisão, né? Porque um jornalista, né, ele pode carregar muito nas tintas, né? E eu, por exemplo, né, já ouvi pessoas, né, do meio militar, né, falar que essa história de que a gente tem míssil nuclear para liquidar toda a Terra é falso, né? Mas que se todas as armas fossem usadas, que a vida restante daqui seria difícil e complicada, mas ela não seria completamente aniquilada, né? Mas essa informação, de forma alguma, invalida, né, a ideia de que os gastos com itens de guerra são gastos imorais, né? Se você considerar o que mais poderia ser feito, né, com o gasto desse dinheiro com outras coisas, né, mais fraternas e mais prioritárias. E eu diria, né, que eu creio que a maior defesa da sociedade, né, contra uma outra sociedade mais armada não é exatamente se armar ainda mais, né, mas em dois passos, né. O primeiro é levar a sua cultura e o segundo, adotar uma estratégia, né. Então, a gente tem alguns registros, né, na história, como o caso, né, da invasão romana na Grécia. E, muito embora os romanos, né, fossem superiores em termos bélicos, né, quem terminou vencendo, né, a guerra foram os gregos, né, porque a sua cultura, tão elevada quanto ela era, né, ela foi meio que importada e absorvida pelos valores romanos, pelos invasores, né, romanos. E nesse sentido, eles meio que ganharam, né, a guerra sem luta, né, porque a cultura
deles, do povo grego, era bastante elevada, né? E já, né, a questão da estratégia, né, diz respeito à ideia, né, de que a maior parte das armas hoje, né, de maior poder bélico, né, meio que usa componentes eletrônicos, né? E aquela civilização, né, que dominar, né, a capacidade de desativar, né, o arsenal das outras, na prática não vai precisar lutar fisicamente, né? E é lançar aí a ideia do cyberpacifismo, né, em que hackers éticos interfiram, né, em possíveis guerras para não permitir que armas, né, de maior poder de destruição sejam acionadas, né? Ou ainda a criação de formas de defesa contra armas mais eficientes, né? Nesse sentido, eu creio que o futuro são as armas de defesa de energia direta, né? Que permitam, né, derrubar drones e mísseis com quase que 100% de exatidão e precisão, né? No Brasil, eu diria, ainda existe a questão, né, o problema do Estado paralelo, né? E eu diria, né, que aqui se morre mais em tempos de paz do que várias guerras em outras partes do mundo, né? E para tratar esse problema, né, a gente não pode ser ingênuo de achar que só a cultura, né, vai resolver o problema, né? O que existe basicamente aqui é uma luta, né, pela sobrevivência, né? Os criminosos brigam com o Estado, né, entre si para existirem, né? Contudo, a estratégia de defesa, né, do Estado de Direito, né, precisa ser bem pensada, né? Uma defesa possível, né, desse sentido poderia ser meio que a extinção, né, do dinheiro físico, né? Se uma pessoa que vende drogas ou faz qualquer outra atividade ilegal e não tiver, né, como usar, né, o dinheiro físico, sempre haverão rastros, né? E se ele não tiver, né, o dinheiro em sua custódia, né, em mãos vivas, né, o dinheiro vivo, o Poder Judiciário vai poder, né, bloquear contas suspeitas, o que na prática, né, pode fazer com que isso inviabilize a atividade criminal, né, pelo menos aquelas mais grosseiras, né. Isso inviabilizaria, né, por exemplo, a receptação, né, que é a compra e venda de bens roubados, né, o comércio ilegal de armas, de drogas, o crime de colocação, né, que é aquele crime que o criminoso busca dar aparência legal, né, ao dinheiro conseguido de forma ilegal, né. E nesse sentido, eu diria, né, que é um crime muito mais comum, né, do que se supõe, né. Eu já vi várias matérias de jornais falando que suspeita, né, que hotéis e outros empreendimentos, né, que declaravam muitas vendas, né, em dinheiro para dar uma aparência de que o dinheiro era legal, né. E além disso, subornos de dinheiro, vários outros crimes, né, seriam bastante dificultados, né. Claro que também, né, há alguns problemas gerados, né, pela extinção do dinheiro físico, né, como, por exemplo, né, questões de privacidade, né, ou até mesmo da possibilidade de abuso de autoridade por parte do Estado, né. Então, eu diria que esse tema ele precisa ser bem discutido, né. Outras estratégias, né, podem incluir as políticas de tolerância zero, de fato travando uma luta, né, contra o Estado paralelo, através de tecnologias, né, e armas melhores, mas tento achar que isso vai ser menos eficiente, né, do que simplesmente asfixiar as quadrilhas pelo dinheiro, né. E eventualmente, quando o bandido vê, né, que não dá mais para ele, em função, né, dessa asfixia financeira, ele vai ter duas escolhas, né, ou ele vai mudar de atividade, ou então ele vai ter que mudar de país, né. E gostaria, né, de comentar agora a que ponto nós chegamos, né, na insanidade da guerra, né. E eu soube, né, que em Serra Leoa, na África, né, a guerra meio que deixou 42 mil pessoas precisando de próteses, né. Imagine 40 mil pessoas que tiveram algum membro amputado, né, em virtude da guerra, né. São cidadãos de lá pagando para que as pessoas percam suas pernas, para depois ainda pagar para pessoas próteses, né, que não faz o menor sentido, né. É o cúmulo do desperdício, né, de recursos, né. E o próprio livro chinês milenar, né, A Arte da Guerra, é um livro que traz à tona, né, a consciência de que a força bruta é sempre a forma mais custosa de resolver, né, conflitos do que qualquer outro meio, né. E esse livro basicamente diz que a guerra, né, ela pode ser ganha sem necessidade de chegar a concretizar a violência, né. E que o uso da violência é sempre um desperdício, né, de recursos materiais e a morte de pessoas, né. Então, gostaria
gostaria, né, de comentar um assunto que está relativamente na moda, né, o chamado proxy wars, ou em português, guerras por procuração, né. Essa é a situação que se enquadra o atual conflito, né, da Ucrânia, né. Independente, né, de quem tem razão nesse caso, né, e os fatos nos mostram que, claramente, os primeiros que se lascam, né, é o povo, né. Os líderes quase sempre eles evitam se expor, né, e mandam o povo dele lutar entre si pelo recrutamento de soldados, né. E também é do povo, né, que saem os recursos, né, para bancar as guerras. Então, eu diria, né, que é uma lascação dupla, né, o povo se alinhando para ter que ir para a guerra e o povo trabalhando também para financiar a guerra, né. E tem muita gente, né, no próprio povo, que não vê as pessoas comuns, né, do outro país como vilões, né. E quem pode, né, quem tem alguma condição financeira, até foge dessa guerra, né. E é aquela ideia, né, de é o povo que vai se lascar, né. É um mundo muito louco, né. Tudo porque uma única pessoa muito orgulhosa, né, não aceita nem ao menos um cessar-fogo para conversar, né. E entre as nossas incoerências, né, enquanto espécie, está justamente no povo, né, ou milhares de pessoas abaixarem a cabeça para aceitar as ordens de uma única pessoa, para que eles morram em uma guerra que não é uma guerra delas e ainda aceitem pagar por isso através, né, dos seus impostos. Né. É muito louco, né? Uma população inteira obedecer ordem e, além disso, ainda ter que pagar pela guerra, né? E eu acho isso muito louco, né? Gostaria também de destacar um outro assunto, né? Que vários inventores, né? Eles cometeram o mesmo erro, né? Que vários inventores do passado, né? O próprio inventor da metralhadora, né? Esperava que, com o aumento, né, da letalidade da sua invenção, né? Isso terminaria dissuadindo a guerra, né? Nesse sentido, ele foi uma pessoa, né, que viveu para ver seu invento matar muita gente e expressou essa amargura, né, em suas memórias, né? E isso aconteceu, de certa forma, com vários inventores de armas e até alguns inventores de outras coisas, né, que terminaram sendo usadas também como arma, né? E um desses inventores, né, bastante famosos, foi o Santos Dumont, né, que viveu para ver, né, o seu avião, né, ser usado nas guerras, né? E isso deixou ele bastante amargurado, né? E nesse sentido, é interessante, né, ler sobre isso para não repetir, né, os mesmos erros desses inventores do passado, né? E a partir daí, alçar, né, a bandeira do pacifismo, né? Mais recentemente, né, também nasceu, né, o conceito, né, de guerra biológica e o vazamento, né, proposital ou não, né, de um vírus, né, um vírus que trouxe várias mortes. E nesse conceito, né, de guerra biológica é muito perigoso, né, e a gente enfrenta vários grandes dilemas éticos, né, sobretudo a operação, né, que os cientistas chamam, né, de grande função. É uma operação, né, que um cientista, por meio de engenharia genética, ele modifica, né, o agente biológico para se tornar mais potente ainda, né. E o argumento, né, de que outro país sem ética, né, faria esse desenvolvimento, né, pode não ser um argumento suficientemente bom, né? Sobretudo porque não há como garantir, né, a segurança do processo, né, em 100% dos casos, né? Nesse sentido, eu penso, né, que a humanidade meio que está brincando com fogo, né? E como houve, né, na própria Convenção de Genebra, né, para condenar a violação de direitos humanos, né? Eu acho que os países deveriam pensar seriamente, né, numa nova convenção, né, na tentativa de banir essas práticas potencialmente genocidas, né? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Gostaria de fazer uma recomendação final, a nossa clássica recomendação na arte. A guerra na arte, eu recomendo o filme O Resgate do Soldado Ryan. Esse livro, ele mostra claramente, né, a realidade nua e crua das insanidades que acontecem, né, com a guerra, né? E o filme é uma bagaceira muito grande, né? É uma carnificina muito grande e choca, né? Qualquer pessoa que minimamente humana ainda é uma coisa que choca ainda a guerra, né? Esse aqui é um filme bastante realista, né? Mostrando toda a problemática das mortes, né, nas guerras, que matam muita gente simultaneamente. E às vezes nem pessoas, né, que normalmente se odeiam entre si, né? Mas como em alguns casos já mostrou, né, que eram muito mais soldados, né, com coisas afins do que como pessoas propriamente ditas inimigas, né? Mas que por uma questão de seguir ordens, né,
terminaram fazendo coisas que muitas vezes eles não se orgulhavam disso, né? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. E se você curtiu, ajude a gente, dê o like aí. Se você quiser começar, comenta aí embaixo. Se você quiser ajudar a gente, dá um compartilhar aí. E muito obrigado. Fui. Grande abraço.